Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, a eleição do Trump é um erro que a oposição está determinada a não repetir. E para isso, eles vão usar todos os meios possíveis e imagináveis à sua disposição. Aqui no Brasil, não é nem um pouco diferente. Assim como lá nos Estados Unidos eles estão determinados a não deixar esse erro se repetir, aqui no Brasil também estão completamente determinados a não deixar o erro que foi para a oposição um presidente como o nosso se eleger. Então, lá nos Estados Unidos está começando a se desenhar um discurso, uma fala midiática que eu acho que é extremamente instrutiva para nós e que tem muita semelhança com aquilo que nós estamos vendo aqui dentro da nossa realidade doméstica, nacional, brasileira. Você vai entender muito bem esse detalhe e essa reflexão vai fazer você ter uma leitura talvez mais aprofundada do nível de confronto de forças que estamos vivendo aqui no cenário nacional. Eu já falei para vocês em alguns vídeos aqui no meu canal que lá nos Estados Unidos uma tese que está sendo ventilada frequentemente na grande mídia e através da boca de vários representantes dos liberais ou dos democratas ou da esquerda americana é o fato de que eles estão dizendo com extrema convicção que o Donald Trump vai perder as eleições e que, ao perder, ele não aceitará o resultado das eleições e, não aceitando esse resultado, ele precisará ser removido à força, tá? A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, ela falou que ele vai ser fumegado, né, como se fosse um inseto que precisa ser enxotado de dentro ali do seu ninho, né? E o Joe Biden já falou um pouco sobre isso, o Eric Holder também, o ex-procurador-geral americano. São várias as personalidades da esquerda e da oposição americana que estão dizendo isso. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump está muito receoso com a possibilidade das eleições por correio, né? Ele está receoso de que possa haver problema na contagem de votos lá. E essa questão aí de crise sanitária, isolamento social, está levando os Estados Unidos a aventar essa possibilidade das eleições acontecerem por correios. E ele tem demonstrado essa preocupação com o receio de que a contagem de votos possa ter problemas, para não dizer outra coisa. Então, o que alguns analistas americanos estão comentando é que essa eleição pelo correio já tem ali um nível de problema gigante e esse problema será explorado para que seja garantido por completo que Donald Trump não vença de um jeito ou de outro, né? E o que estaria por trás ali em termos de projeto de dizer ou estratégia retórica, estratégia de propaganda política, estratégia discursiva é o seguinte: nós vamos dar um jeito dele perder e ele vai perder, porque a gente vai dar esse jeito, e perdendo, ele vai dizer que as eleições não foram bem contadas, né? Ele vai propor ali uma recontagem, vai dizer que ele não aceita esse resultado. Ao fazer isso, ele vai ser já enquadrado como alguém que não segue os ditames democráticos, não está seguindo a tradição da transição pacífica de governo e assim terá apoio do sistema militar e também policial para ser retirado à força ali da Casa Branca. Então, pessoal, alguns analistas mais assim ousados estão dizendo que já está tem um projeto ali já preparado para que ele propositalmente perca e o discurso da derrota já seja desqualificado, dele falar, mas esses votos pelo correio não foram bem avaliados, queremos uma reavaliação. Nesse momento não vai haver reavaliação nenhuma porque eles já vão dizer, eu avisei que ele não era um democrata, eu avisei que ele não concordaria, eu avisei que ele não confia nas nossas
na nossa democracia, na nossa instituição, veja uma postura antidemocrática e tal. Então, pessoal, alguns analistas estão levantando essa hipótese, né, de a derrota ser certa, e quando ele se levantar para reclamar, dizendo que não concorda com esse resultado, ele já seja desqualificado como alguém que está fazendo exatamente o que a propaganda ou da oposição disse que ele faria, tá? Existe até alguns analistas que, dentro até, eu já falei para vocês que eles fizeram alguns exercícios, né, simulações do processo eleitoral, dizendo que essa recusa do Trump de sair da Casa Branca, contando ali com o apoio do Senado, que ele tem maioria no Senado, poderia fazer com que alguns estados americanos fizessem a sua secessão, ou seja, eles quisessem se separar do continente, né, ou do território americano, né, o Michigan, a Califórnia. Então é um negócio assim bem impressionante, né? Lembra um pouco nos tempos medievais, quando chegou momentos em que houve 2 papas ao mesmo tempo, né? Um papa em Roma e um papa em Avignon, na França. Será que a gente está indo para uma época que a gente vai ver 2 presidentes americanos ao mesmo tempo? Tipo um Guaidó e um Nicolás ao mesmo tempo ali? Será que é isso? Não sei. Mas o tempo vai dizer. A gente está vendo ali o nível de tensão crescendo nessa aproximação aí dos 80 e poucos dias que faltam para o dia 3 de novembro das eleições americanas, e a gente vai continuar acompanhando de perto para ver como isso vai se desenrolar. Mas eu garanto para vocês e repito aqui, a oposição americana está determinada a fazer de tudo que tiver ao seu alcance para, na palavra deles, impedir que esse erro se repita. Erro esse, a eleição de Trump. E aí, pessoal, aqui no Brasil, a gente fica de olho aí porque não é muito diferente a história lá e a história aqui. Aqui no Brasil, no meio dessa confusão toda aí de crise sanitária, né, questão econômica complicada, a gente começa a ver alguns sinais de melhora, sinais importantes, como, por exemplo, as vendas no varejo cresceram 8% em junho, acima do esperado pelos especialistas, né? Em maio, para você ter uma noção, as vendas do varejo já haviam registrado um avanço de 13,9% com comparação a abril, tá? Então, esse dado é bem empolgante, resultado que foi liberado ontem, dia 12, lá pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a expectativa, né, dos economistas era de que haveria uma alta de 5%, só que a alta foi de 8%, né? 5% havia sido uma avaliação feita pela Bloomberg, né? Em maio, as vendas registraram esse aumento em relação a abril, depois desses impactos, né, que mantiveram os comércios ali fechados, né? E se a gente for olhar o acúmulo dos últimos 12 meses, um aumento de 0,1%. Quando a gente olha no comércio varejista mais amplo, que inclui moto, veículo, né, partes e peças de material de construção, o volume de vendas chegou a crescer 12,6% em relação a maio, enquanto a chamada média móvel nesse último trimestre foi de 3,9%. Quando a gente compara junho de 2020 com junho de 2019, o comércio varejista ampliado teve um pequeno recuo de 0,9% e foi a 4ª taxa negativa na sequência. Também não é para menos, né? Tendo em vista essa grande crise aí mundial que a gente está vendo. Comparado aí com esse acumulado dos últimos 12 meses, teve um dado negativo de menos de 1,3%, né? Menos 1,3%, dado negativo. Mas, conforme o IBGE mostrou, pelo 2º mês consecutivo, a gente percebeu um menor impacto dessa crise no comércio, tá? Então já é o 2º mês que a gente vê uma recuperação. Quando a gente vê essa pesquisa, né, 12,9% relataram que tiveram impacto na sua receita em junho por conta dessas medidas de isolamento. Foi um número 5,2 percentual abaixo do número de maio e 15,2 pontos abaixo do número de abril, quando 28,1 relatavam que sentiram esse impacto. Então, a sensação do impacto da crise também está diminuindo. Quando olha-se a série, levando em conta o ajuste sazonal,
o período ali da transferência de maio para junho de 2020, no comércio varejista, teve de 8 atividades analisadas, houve uma alta em 7 dessas, tá? Livros, jornais e revistas e papelaria cresceram 69,1%, tecidos, vestuário e calçados, 53% de aumento, móveis e eletrodomésticos, 31%, artigos de uso pessoal e doméstico, 26%, equipamento e material de escritório, informática e comunicação, 22,7%, combustíveis e lubrificantes, 5,6%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas, 0,7%. Apenas o setor de artigos farmacêuticos, ortopédicos e médicos e perfumaria e cosméticos teve uma queda de 2,7%, apresentando um recuo nas vendas quando comparado com maio de 2020, né? Pode ser que as pessoas estejam, né, vendo que há outras opções, né, não só aqueles serviços essenciais das farmácias e supermercados que estavam conseguindo funcionar aí, né? O comércio varejista ampliado também cresceu 12,6% quando comparado em maio de 2020, quando leva-se em consideração esse ajuste sazonal, com o segundo mês de alta das atividades no setor de veículos mortos, partes e peças, 35% de aumento, e materiais de construção, 16,6%. Em junho de 2020, em relação a junho de 2019, o comércio varejista cresceu 0,5%. Então, bem interessante esses dados, né? No campo ali das melhoras, né, os destaques em comparação com junho de 2019, do ano passado, a gente teve ali hipermercado, supermercado e produtos alimentícios com alta de 6,4%, móveis e eletrodomésticos com alta de 25,6%, artigos farmacêuticos e médicos alta de 7% e outros artigos de uso pessoal e doméstico 4,4%. Agora, um outro detalhe que está também fazendo uma mudança drástica dentro desse embate econômico global é que aquela ideia de que tudo era feito lá na terra do Xi Jinping, lá no Oriente, agora as coisas mudaram. Isso foi a própria Apple que acabou trazendo, né, esse dado. O que tem acontecido é que a principal fornecedora ali da Apple está mudando ali o seu setor de fabricação, né? As coisas não estão mais sendo integralmente importadas dali. Quando a gente vê, né, que esse é o país que tem a principal base de produção de iPhones, né, computadores e jogos, agora a medida é transferir as suas operações do Sudeste Asiático para outras regiões, evitando ali também o aumento das tarifas sobre os produtos que são fabricados ali, né? Medidas essas que os americanos impuseram. E essa é uma mudança não só econômica ali para reduzir os custos, mas uma mudança dentro do cenário geopolítico estratégico internacional. E o Brasil entra nessa porque o Brasil substitui em muitos aspectos essas anteriores grandes produtoras de peças e equipamentos eletrônicos, e sem falar na questão alimentícia, tá bom? Então, pessoal, esses são os desafios que temos diante de nós. Aqui no Brasil a gente está vendo ali o presidente montando uma nova base de apoio lá, né, expandindo a sua base. Ontem teve uma coletiva de imprensa importante ali, contando com o presidente da Câmara, do Senado, mais o seu corpo ministerial. Então, para aqueles que pensavam assim, mas esse sistema presidencialista do Brasil, o presidente é muito fraco, né? Ele tem pouco meio de ação, a Constituição de 88 deixou ali quase que um parlamentarismo tácito, né, implícito, mas, ao contrário do que se pensa, há uma maneira de jogar esse jogo e há uma maneira de expandir esse poderio. Parece que é isso que o presidente está fazendo. Deus queira que não comprometa ali o seguir, né, o andar da carruagem no sentido das reformas estruturantes que a gente tanto precisa aqui no Brasil, principalmente para saldar o nosso déficit fiscal, que é, no final das contas, gastar mais do que ganha, dentro desse cenário histórico aí que sempre a gente teve, né? Então é isso. Peço a Deus que proteja todos nós, né, da doença, da falência, do desemprego. Guarde o Brasil, guarde a todos nós
Tenha uma excelente tarde, um excelente dia. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, fica o convite. Primeiro link na descrição do vídeo. Você vai ter acesso ao curso Pocket Conservador, um curso em 7 partes, muito legal, bem aprofundado. A galera tem gostado muito. A gente fala sobre cultura geral, geopolítica, filosofia, retórica, sociologia, antropologia, psicanálise. É bem diversificado, bem interdisciplinar. Tenho certeza que você vai gostar muito. Fora a nossa reflexão diária exclusiva para membros do Direto do Bunker, que a gente faz comentários mais assim aprofundados, estratégicos sobre o cenário geopolítico brasileiro e internacional. Fica o convite. Um abraço para vocês. Se você já é membro do canal, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não é membro, fica o convite para se tornar membro caso tenha gostado. Se gostou, não deixe de dar o seu like. E se gostou também, aqui embaixo tem um botão compartilhar, onde você pode compartilhar o vídeo com seus amigos, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Valeu!